Olá, galerinha, sejam bem-vindos ao canal do Vaquinha, sua fuleiragem. Deixe seu like, se inscreva no canal, isso contribui para que a gente faça novos vídeos sem conteúdo. Falou, galera? Sua nave extraterrestre resgatada sobre a qual o Departamento de Inteligência Naval estava fazendo retroengenharia. Bob Lazar, supostamente um físico do governo norte-americano, foi a público e afirmou estar fazendo a retroengenharia de uma nave espacial extraterrestre na Área 51. E avistagens de OVNIs no espaço aéreo acima do Lago Groom dispararam. Contudo, a base continuava fechada. Um perímetro externo de pelo menos 24 quilômetros evitava que as pessoas vissem a instalação. Aqueles que tentavam cruzar o perímetro eram expulsos, estavam sujeitos à prisão e eram avisados de que o uso de força letal contra os invasores estava autorizado. Mas hoje, usando câmeras de alta definição, pode haver um jeito de entrar. Estamos a poucos quilômetros do verdadeiro coração da Área 51. É quase uma nação em si, com a sua própria equipe, seus funcionários e os seus próprios recursos. Existem programas em andamento hoje com novos veículos sobre os quais não sabemos nada. Até hoje, o governo norte-americano não reconhece oficialmente a existência de uma base chamada Área 51. Nem tampouco admite que realiza experimentos extraterrestres. Os investigadores, então, vão ao deserto de Nevada em busca de respostas. O Dr. Ted Eckworth vai explorar a história militar oficial da base. Houve uma progressão dos veículos mais avançados. Veículos clandestinos desenvolvidos aqui nos últimos 40 anos. Bill Burns investigará as alegações de retroengenharia. Quanto mais investigamos essa trama, mais ela aumenta e engrossa. E Pat Asker tentará ver a base. É a chance de observar um dos lugares mais secretos do mundo. A Área 51 recebeu esse nome em função dos mapas da década de 50. Eles mostram o complexo de testes de Nevada dividido em forma de grade. E cada quadrante tem um número diferente. A Terra em torno do Lago Groom recebeu o número 51 ao acaso. Já que os registros históricos revelam muito pouco, ou quase nada, pouquíssimas pessoas sabem a verdade sobre o que aconteceu lá dentro. Vou me encontrar com Peter Merlin. Ele é um historiador aeronáutico e um especialista na Área 51. Peter Merlin é membro da Fundação Histórica do Local de Testes de Nevada. Ele já entrevistou dezenas de funcionários da Área 51 e estudou alguns dos documentos altamente secretos, hoje liberados, e imagens de satélite antes ilegais. E a base foi inaugurada por volta de 1955, é isso? Foi criada em 1955 pela Agência Central de Inteligência. O avião espião U-2 era altamente secreto e precisavam de um lugar para testá-lo, longe do olhar do público. De início, os engenheiros escolheram o Lago Groom, um imenso leito de rio seco, devido à presença de uma pista de pouso natural de 6.000 metros. Mas quando ficou aparente que o U-2 estaria vulnerável a ataques de mísseis soviéticos, os militares norte-americanos começaram a ocultar outros projetos secretos. Bom, a base no Lago Groom não estava preparada para isso. Não tinha as instalações, a infraestrutura, nem a pista de pouso. Então, a construíram. Sei. E foi assim que ela se tornou mais uma base da Força Aérea como a conhecemos. Nos anos 60, a base tornou-se o marco zero para o desenvolvimento e testes de todas as aeronaves militares altamente secretas. O RB-69A, o F-117 e o B-2. Em que acha que estão trabalhando na Área 51 agora? Provavelmente vamos ver muito mais testes de veículos não tripulados agora, porque a Força Aérea tem se dedicado bastante a isso. Mas não se sabe de ninguém que tenha visto um teste nesta área altamente restrita. Mas é exatamente isso que Pat vai tentar fazer.
Pat vai se encontrar com Mark Farmer, cinegrafista de combate aéreo e especialista na Área 51. Ele vai levar Pat para ver uma área de testes desconhecida, que poucos já visitaram. Estamos a cerca de 30 quilômetros ao norte da Área 51. Todo esse lugar está contaminado por plutônio. Fizeram um teste de dispersão e detonaram um dispositivo nuclear. Então estamos em uma área rica em plutônio mesmo? Há plutônio à nossa volta. Tá legal, ótimo. Segundo Farmer, já se passaram muitos anos desde o último teste de armas. Mas esta área se tornou um local ideal para outra coisa: observar testes de voo. Eu tô ouvindo alguma coisa agora. Parece que tem alguma coisa vindo pra cá. À distância, um F-15 voa pelo céu sobre a Área 51. E pouco depois, outro se une a ele. Os militares podem ter sido alertados da presença dos investigadores. Acha que estamos sendo observados? Por vigilância eletrônica, com certeza. Uma quantidade desconhecida de sensores, que coletam dados visuais e auditivos, estão espalhados por esta região do deserto. Como eles estariam monitorando a gente? Através de uma série de técnicas chamadas de medidas de apoio eletrônicas. E o que fazem é sugar emanações eletromagnéticas. Nós estamos usando microfones sem fio agora. Levamos celulares, temos walkie-talkies, emitimos todo tipo de coisa. Então é bem fácil para eles captarem. Os F-15 fazem algumas passadas, mas logo desaparecem da vista. E não se vê mais nenhuma atividade. Já que é provável que a base esteja alerta à sua presença, Mark e Pat se dão conta de que não verão mais nenhum voo. É dever deles manter aquele lugar secreto, então é claro que vão fazer o que tem que fazer. E ninguém sabe disso tão bem quanto Bob Lazar, que após anos sendo ridicularizado, sumiu da vida pública. Mas George Knapp, o homem que originalmente divulgou a história, ainda está em busca dos fatos. Hoje, Knapp trabalha para a TV KLAS, a afiliada da CBS em Las Vegas, Nevada. George Knapp divulgou a história de Bob Lazar e George Knapp divulgou a história da Área 51. Na reportagem que Knapp fez em novembro de 1989, Lazar afirmou estar fazendo a retroengenharia de discos voadores extraterrestres em um lugar chamado S4, no complexo da Área 51. Mas as provas do vínculo empregatício com o S4 e o Laboratório Nacional de Los Alamos, onde supostamente trabalhou antes da Área 51, aparentemente sumiram. Ele afirmou que a sua identidade estava sendo apagada e muitos o consideraram uma fraude. Mas Knapp encontrou a informação nos registros do laboratório em Los Alamos. Ligamos para o laboratório e eles disseram, não temos nenhum registro dele. Então encontramos o diretório do laboratório e tinha o nome dele. Eu liguei de novo e disse, achei o nome dele. E eles, não temos esse registro. O governo estaria tentando ocultar o fato de que Lazar havia trabalhado na Área 51? Então eu peguei o artigo publicado no jornal, no Los Alamos Monitor, e lá estava, na primeira página, uma foto dele com o carro, e ele foi citado como físico. Aí ligamos de novo para o laboratório e disseram, não temos nada sobre ele. E eu sei que ele esteve lá, não só por causa do diretório e pelo artigo do jornal, mas porque entrevistei umas 5 pessoas que trabalharam com ele que disseram que ele estava lá trabalhando em projetos secretos. Munido de provas irrefutáveis de que Lazar trabalhou em Los Alamos, Knapp acredita que as alegações dele eram verdadeiras. Mas uma das alegações mais bizarras ainda estaria por vir. Lazar também revelou a Knapp que, enquanto trabalhava na Área 51, teve contato com uma potente fonte de energia extraterrestre que chamou de Elemento 115. Ele acreditava que era de algum outro planeta ou algum outro sistema solar e disse estávamos desmontando para descobrir como funcionava. Lazar afirmou que o Elemento 115 era usado como combustível para discos voadores. Para mim, a prova estava em descobrir se ele trabalhou no laboratório de Los Alamos, porque se esteve lá mesmo trabalhando em projetos secretos, científicos e técnicos, então é menos concebível que possa ter trabalhado em um lugar chamado Área 51. Você acredita na história de Bob Lazar? Acredito. Agora, um ex-piloto da CIA está para confirmar a história de Lazar.
e fala sobre um evento chocante que ele mesmo testemunhou. Alguns minutos atrás, nós vimos um dos OVNIs extraterrestres do governo. Em 1989, Bob Lazar, supostamente um físico do governo, contou ao mundo que estava fazendo a retroengenharia de discos voadores extraterrestres na Área 51. Lazar também afirmou que os discos voadores em que trabalhou são alimentados por uma estranha fonte de energia extraterrestre, chamada Elemento 115. Mas, devido à segurança em torno da base, é impossível confirmar essas alegações. Em seguida, começaram a surgir histórias sobre forças de segurança de elite que mantinham os curiosos à distância. E Pat logo seria testemunha do nível de intimidação dessas defesas. Estou para me encontrar com a escritora Susan Wright, que escreveu um livro sobre a Área 51. Mas ela teve uma experiência muito assustadora bem pertinho do perímetro da Área 51. Pat e Susan seguiram 200 quilômetros ao norte de Las Vegas. Agora eles estão no cruzamento da rodovia 375 com uma estrada de terra, que leva direto à base no Lago Groom. Em que estrada estamos agora? Esta é a estrada do Lago Groom. Ela vai exatamente até a entrada da Área 51. A última vez que Susan chegou perto do perímetro foi em 1997. E foi uma experiência que ela não esquecerá tão cedo. Os militares controlam esta área. E eles são mesmo intimidadores e afugentam as pessoas. E o que você passou aqui? Quando descemos essa estrada, fomos até a fronteira da Área 51 e vimos os caras camuflados. Caras camuflados é o apelido dado aos guardas de segurança da Área 51 que usam uniformes camuflados. Estavam bloqueando a estrada e não dava para avançarmos mais. Aí voltamos para outra colina, saímos do carro e... Então, o helicóptero surgiu do nada. Não fez nenhum som, não avisou. E de repente o helicóptero estava ali, diante de nós. A que distância? Acho que uns 12 metros. Até tivemos de correr para o carro para nos proteger. Foi muito assustador, intimidador mesmo. E esse era o objetivo deles. Queriam nos botar para correr daqui. Por que uma base militar usaria essas táticas contra civis curiosos? A resposta pode estar naquilo que estão testando. Enquanto Susan e Pat seguem viagem até a Área 51, Bill está descobrindo novas informações sobre a suposta função do Elemento 115, com um homem a quem Bob Lazar confiou informações. Ele se chama John Lear. O pai de John foi o inventor do Learjet e o próprio John é um piloto habilidoso. Ele trabalhou para a CIA e tinha acesso a muitas informações na agência. Lear se aposentou com mais de 19 mil horas de voo. Ele possui mais certificados emitidos pela Agência Federal de Aviação do que qualquer outro piloto. Mas a vida dele mudou totalmente no final dos anos 80, quando fez amizade com Bob Lazar. Lear diz que Lazar costumava levá-lo em excursões noturnas à periferia da Área 51 para observar testes de discos voadores. Você viu um disco voador na Área 51? Sem dúvida alguma. Eu vi um disco voador. Ele irradiava luzes amarelas e douradas. Bob Lazar me contou que estaria lá e estava mesmo. Em um vídeo caseiro inédito, gravado em 22 de março de 1989, John Lear aparece no perímetro da Área 51, também conhecido como Lago Groom. A voz do homem que está segurando a câmera é de Bob Lazar. Estamos a uns 13 quilômetros ao leste do Lago Groom, em Nevada, o local de teste super secreto do governo. E alguns minutos atrás, nós vimos um dos OVNIs extraterrestres do governo voar logo ali. Nós o observamos por uns 7 ou 8 minutos. Quem me trouxe aqui esta noite foi Bob Lazar, que é um físico teórico que trabalha no Lago Groom. E a essa altura, você também é um homem morto. Lear também afirma que Lazar deu um relato detalhado do trabalho que estava fazendo. Ele estava tentando fazer a retroengenharia do mesmo motor que impulsionava essas naves a centenas de milhares de anos-luz de distância.
Lear também mostrou um modelo de reator que ele afirma ser o segredo da fonte de energia dos discos voadores. Você tira a tampa daqui e o combustível que alimenta essa coisa é uma parte do elemento 115. Bob disse que tem 250 quilos desta coisa em Los Alamos. Eles disparam prótons na ponta daquele elemento 115, bem ali. Sei. E o que isso faz é elevá-los para 116. E instantaneamente ele reage. O número 115 representa a quantidade de prótons no núcleo atômico do elemento. Lazar afirma que bombardear o elemento 115 com prótons adicionais aumenta a sua quantidade para 116. Mas o produto resultante é instável e rapidamente se quebra, liberando quantidades enormes de energia. E esse processo, segundo Lazar, permite aos discos voadores infringir as leis da gravidade convencional e viajar a velocidades incríveis. Aqui está o nosso disco e aqui está o espaço. E ele é capaz de puxar o espaço na direção dele e fazer com que o espaço envolva a nave. É isso que permite viajar pelo espaço a centenas de anos-luz de distância. Embora a maioria dos cientistas conteste as afirmações de Lazar a respeito da física do elemento 115, John Lear e Bob Lazar dizem que só agora ele começa a ser entendido. Se você acha que os discos voadores são um mito, uma ilusão ou um engodo, John confirmou a sua existência. Ele esteve mais envolvido nisso do que qualquer outro, exceto talvez Bob Lazar. As atividades que acontecem dentro da Área 51 podem ser bem particulares, mas em seu perímetro a operação é bem pública. Pat e Susan agora estão no extremo nordeste da área restrita, quando percebem que não estão sozinhos. Estão bem ali. O quê? O quê? Os caras camuflados no morro. São eles? Com certeza, são eles. E o que estão fazendo? Estão nos observando. Tem 2 caras lá dentro. Quer ver? Você está vendo 2 caras dentro do veículo? E eles acenderam os faróis? Acenderam, sim. Eu estava imaginando se havia alguém dentro do carro. E eles acenderam os faróis em resposta a isso. À distância, equipes de vigilância estão monitorando tanto o vídeo quanto o áudio da área. Olha só, dá pra ver os sensores bem ali. Bem ali, ó. Estão de olho em nós. Apesar da vigilância, Pat e Susan avançam até o perímetro. Você pode ver que tem uma placa nova que puseram na frente da antiga. A placa antiga dizia: infratores serão baleados. Sério? Isso era meio radical. Nossa. Agora eles usam estas placas. Olha só o que esta aqui diz. Aviso, instalação da Força Aérea Americana. É contra a lei entrar nesta área sem a permissão do comandante da instalação. Todos os indivíduos, assim como todas as suas posses, estão sujeitos à revista. Caramba. O uso de força letal está autorizado. Enquanto Pat e Susan começam a andar ao longo dos postes cor de laranja que delimitam o perímetro, a segurança nunca os perde de vista. Eles estão se reposicionando para ver exatamente o que estamos fazendo. Eles querem ver aonde vamos e exatamente o que vamos fazer. Estão observando a gente agora. Eles provavelmente estão nos olhando através de binóculos. Eu gostaria de dar o fora daqui. Está bem. Podemos? Podemos, sim. Após ver a segurança em ação, Pat escolhe um novo ponto de observação. Mas este envolve uma subida traiçoeira de um cume de 240 metros, que finalmente revelará a Área 51. Estamos gravando imagens da Área 51 em alta definição do tipo que as pessoas nunca puderam ver antes. Por muitos anos, os segredos da Área 51 ludibriaram tanto ufólogos como pesquisadores militares. Em imagens comuns de satélite, os detalhes não são claros. Existem várias pistas de pousos, numerosos edifícios e muitas outras estruturas indefinidas. E estas imagens não mostram a base em operação.
35 quilômetros distante da cidade mais próxima. Pat se encontra com Glenn Campbell, um experiente guia da Área 51. E os dois irão até um ponto de observação chamado Pico Tikabu. Do alto, eles poderão ver a base com os seus próprios olhos. Nós vamos fazer um acampamento diurno porque chegamos um pouco cedo, o sol ainda não se pôs e nós queremos escalar à noite. Queremos estar lá quando o sol nascer, que é a hora ideal para ver a Área 51, pela manhã, quando o sol está nascendo. Enquanto Pat e Glenn montam um acampamento para passar a noite, a 32 quilômetros de lá, o Dr. Ted Eckworth está fazendo uma varredura do céu sobre o Lago Groom. No meio do caminho para Nevada, entre as cidades de Rachel e Alamo, uma faixa de estrada onde dizem que é comum avistar OVNIs no espaço aéreo acima da Área 51. Estas imagens feitas sobre a base clandestina foram capturadas aqui por cinegrafistas amadores. Para pôr isso à prova, nós contratamos uma empresa de vigilância da periferia de Las Vegas, Southwest Surveillance. Eles trouxeram 3 câmeras de alta resolução. Vamos virar na direção da Área 51 e ver se conseguimos gravar alguma coisa. As 3 câmeras são montadas a 30 metros uma da outra. E nos próximos 3 dias gravarão uma região do céu sobre a Área 51 ininterruptamente. Se houver qualquer atividade aérea sobre a base, noite ou dia, estas câmeras vão registrá-la. Ao anoitecer, Pat e Glenn se preparam para a longa escalada do Pico Tikabu. O pico fica a 42 quilômetros da Área 51 e é o único local do qual se pode observar a base legalmente. Tivemos de percorrer 35 quilômetros de estrada de terra para chegar aqui e temos que fazer uma escalada muito difícil até o topo do pico. Então, não é uma coisa que qualquer um se dispõe a fazer. É 00:30 e eu estou no sopé do Pico Tikabu, a cerca de 200 metros de altitude. O ar é muito seco e a altitude já está começando a me afetar. Apesar da escalada ser de apenas 1,5 km, é preciso subir 300 metros em um terreno íngreme e traiçoeiro. Não raro, Pat e Glenn precisam engatinhar sobre seixos misturados à terra solta. Estamos escalando há um bom tempo agora. A subida é bem íngreme em certos pontos, então isso não é fácil. Para aqueles que pensam em tentar, lembre que é preciso ser experiente porque não é para iniciantes. Você pode facilmente cair daqui e morrer. A escalada de Pat e Glenn leva quase 3 horas. Estamos chegando lá. Estamos quase lá. É só passar a próxima elevação. E quando passam, a base mais esquiva do mundo começa a surgir. Você queria a Área 51? Pois aí está. Ah, caramba. É enorme. A base está a 42 quilômetros de distância. Mas o ar parado sobre o deserto de Nevada e a ausência de umidade oferecem uma visão clara dela. Quando o sol nascer, começaremos a ver mais detalhes, mas cada uma daquelas luzes geralmente corresponde a um hangar. É uma área bem espalhada. A base em si tem vários quilômetros de comprimento. Quanto exatamente são vários quilômetros de comprimento? As luzes que estamos vendo ali ou toda a Área 51? Depende de como você mede. A região do terreno que conhecemos como Área 51 tem cerca de 16 por 10 quilômetros. Não é uma área lá muito grande, mas está cercada de terras ocupadas por militares. Então é realmente uma área bem grande. Ao todo, esse complexo militar tem o tamanho do estado de Connecticut e o estado de Rhode Island combinados. Então é enorme. Quando o sol começa a nascer, estas imagens em alta definição da base mais secreta da história dos Estados Unidos são mostradas pela primeira vez na TV.
Mas quando Pat pega o binóculo para olhar, outro mistério aparece acima deles. Jatos sem registro. Dizem que esses voos transportam funcionários até a Área 51. E o seu trabalho na Área 51 é um mistério. Tô vendo um avião se aproximar. Tem uma faixa vermelha na lateral? Parece que sim. É branco com uma faixa vermelha passando pelas janelas. É ele mesmo. Está trazendo os funcionários aqui. Todos os funcionários vêm de Las Vegas e voam nesse jato 737. É como um avião de carreira. Eles chegam regularmente. Sempre no período da manhã. Eles chegam a cada meia hora. Contudo, a luz do dia oferece uma visão diferente. A melhor vista da Área 51 que jamais foi registrada. E para ver estas imagens é preciso usar equipamentos muito mais potentes do que o normal. Como você pode ver, temos uma câmera muito especial aqui. As câmeras de TV comum têm uma lente de 50 milímetros, mas nós temos uma câmera aqui com uma lente de 1140 milímetros, nos permitindo obter imagens sem precedentes da Área 51. Esta câmera é de alta definição e Glenn Campbell me disse que nunca houve uma câmera aqui em cima com essa qualidade e essa capacidade de ampliação. Então estamos gravando imagens da Área 51 em alta definição, do tipo que as pessoas nunca puderam ver antes. A câmera revela uma pista de pouso gigantesca e uma série de edifícios que compõem a maior parte da Área 51. Os discretos hangares, escritórios e pistas de pouso localizados bem no meio do deserto de Nevada são um enigma. Mas o maior mistério de todos é este hangar gigantesco, que só foi construído recentemente. Eu estou sem adjetivos. Eu poderia dizer espantoso, fantástico, incrível, mas nem juntando os adjetivos eu consigo descrever a experiência. E para alguém que está investigando OVNIs, este aqui é o lugar perfeito para estar e na hora certa. O que acontece dentro do enorme hangar, claramente visível do topo do pico Tikabu? As imagens de satélite mais recentes mostram todas as possibilidades. E este grandão aqui é bem incomum. Uma passagem rápida pela periferia da Área 51 revelou as suas medidas de segurança extraordinárias. Conversas com o ex-piloto da CIA mostraram que, teoricamente, uma tecnologia extraterrestre pode estar sendo testada. E agora, uma caminhada até o único local de onde se pode observar a Área 51 legalmente rendeu imagens surpreendentes, em alta definição de um hangar gigante que suscitaram mais dúvidas sobre o que acontece lá dentro. Ted examina as imagens de satélite mais recentes da base com o historiador aeronáutico Peter Merlin. Esta aqui é a foto mais recente que nós temos, feita por satélite da Área 51. Parece uma foto de altíssima qualidade. Hoje, a Área 51 consiste de 24 hangares, 4 pistas de pouso, numerosos dormitórios, uma torre de radar e até mesmo um edifício à prova de explosões. Mas ela não começou tão grande assim. Esse era o seu aspecto nos anos 50. Era chamada de pista de pouso Watertown. Havia apenas uma pequena pista de pouso de asfalto de 150 metros, vários hangares pequenos, depósitos, trailers para as pessoas morarem, condições bem espartanas. A base manteve esse perfil modesto durante 25 anos. E de repente foi ampliada. Nos anos 80 houveram algumas mudanças dramáticas. Construíram uma área de armazenagem para munições, a pista foi estendida em 1.500 metros e eles adicionaram uma nova área para taxiar. As mudanças nos anos 80 aconteceram pouco antes de Bob Lazar ir a público e afirmar que o governo testava aeronaves altamente secretas construídas com tecnologia extraterrestre. E agora, estas imagens de satélite mais recentes estão confirmando o que Pat viu no topo do pico Tikabu.
Existem alguns hangares novos no extremo sul, e você fica imaginando por que precisavam de um novo hangar, porque já tinham 23 hangares. Então é evidente que estes outros não devem estar vazios, e este grandão aqui é mesmo muito incomum. Mas o que exigiria um hangar tão grande? Investigações anteriores já viram supostos OVNIs de muitas formas e tamanhos. Mas apenas um tipo se encaixaria na descrição. As avistagens de triângulos gigantes. Em 1997, em Phoenix, no Arizona. Eu vi um objeto grande e escuro em forma de delta. Em 2004, no Park Tinley, em Illinois. Eu gravei uma fita! Eu gravei! E mais recentemente, em 2008, em Gales, no Reino Unido. Eu olhei para o céu e vi essas estranhas formações triangulares. Uma experiência militar plausível. Um dirigível stealth pode explicar o fato. Mas o governo nega sua existência. E muitos especialistas se perguntam como ele poderia ser mantido escondido do público. Desinformação, divulgação de informações falsas, é assim que mantemos segredo. E pode ser que nunca sejam revelados. Mas a investigação pode ter encontrado a resposta. Dentro da Área 51. Seria este hangar a prova de uma emergente tecnologia ultra-secreta, responsável pelas avistagens de OVNIs na última década? A única maneira de obter essa resposta é falar com funcionários da Área 51. Como Glenn Campbell mostrou no cume do Pico de Cabul, a maioria dos funcionários da Área 51 é transportada até a base em aviões brancos, sem registro e com uma faixa vermelha na lateral. Pesquisas feitas por Glenn e outros revelaram que eles são chamados de voos Janet e que partem diariamente do Aeroporto Internacional McCarran, em Las Vegas. Pat e Glenn estão tentando rastrear esses voos anônimos em solo. Enquanto Bill e Mark Farmer estão observando os aviões do 18º andar do Hotel Tropicana, um dos únicos lugares em Las Vegas que oferecem uma vista do terminal de voos Janet. Mark vai rastrear os números dos aviões que acreditamos fazer os voos Janet. Depois vamos procurá-los na base de dados da Agência Federal de Aviação e ver quem são os donos. Circulando o perímetro do Aeroporto Internacional McCarran, Pat e Glenn procuram um bom local de observação. E qual é o significado de Janet? Existem vários acrônimos possíveis. Transporte conjunto do Exército e Marinha é um dentre várias possibilidades, mas ninguém sabe ao certo o significado de Janet. É só um prefixo. Estas imagens da torre do Aeroporto McCarran confirmam o uso do prefixo Janet. Las Vegas, Janet 721 em aproximação. Janet, prossiga para 21015. Então esses são os mesmos jatos que vimos no Pico de Cabul? São os mesmos. Eles deixaram Las Vegas 20 minutos antes e então chegaram à Área 51. E essa é a sua rotina diária? Os aviões decolam daqui e então pousam na Área 51? Toda base secreta precisa de alguma conexão com o mundo exterior, e esta aqui é uma conexão bem grande. No hotel, Bill e Mark estão rastreando os voos Janet que decolam e anotando o número da cauda de cada avião. Aquele que está fazendo o embarque agora é o November 5177 Charlie. E a busca dos números das caudas na base de dados do site da Agência Federal de Aviação confirma que o governo investiu nessa linha aérea. 6622 Bravo Alpha. Está registrado para o governo dos Estados Unidos. Então o que acontece aqui? Se você estivesse dirigindo perto do aeroporto e olhasse para lá, você não pensaria nada dessa instalação. Mas se olhar mais de perto, você verá o arame farpado, verá a guarita, verá que o prédio não tem nenhuma identificação, está escondido à vista de todos, é isso. Fazer funcionários da Área 51 falar publicamente é praticamente impossível. Mas Bill Burns conseguiu ir atrás de um deles. Na época em que estávamos lá, nós não existíamos. Os anos 80 atraíram muita atenção para a Área 51.
onde o físico Bob Lazar afirmou estar fazendo a retroengenharia de tecnologia extraterrestre para construir aeronaves militares avançadas. Lazar não tem sido visto nos últimos anos e raramente fala sobre as suas experiências. Mas imagens recentes da base revelaram que é possível que algo muito grande pode estar sendo desenvolvido na Área 51. E agora Bill conseguiu encontrar um ex-funcionário da base altamente secreta. Vou me encontrar com Barnes, um ex-engenheiro da Área 51. T.D. Barnes trabalhou como engenheiro elétrico na Área 51, de 1968 a 1972. Ele trabalhou no desenvolvimento de numerosas aeronaves altamente secretas que desde então tiveram suas imagens divulgadas, como o A-12 e o F-117. Segundo ele, a verdadeira identidade dos engenheiros da Área 51 é mantida secreta enquanto eles trabalham na base. Nós tínhamos pseudônimos, nomes de código. Então não existe nenhum registro da época em que estávamos lá porque nós não existíamos. A descrição de Barnes pode ajudar a validar as afirmações de Bob Lazar, que nunca foi capaz de produzir nenhuma prova de que já trabalhou na Área 51. E segundo Barnes, a segurança era tão grande que os engenheiros não tinham acesso a outros projetos, que não fossem os seus próprios. Havia épocas em que faziam testes externos de coisas que nenhum de nós podia ver. Então íamos ao refeitório, eles fechavam as cortinas e ficávamos sentados por 2 ou 3 horas. Durante os testes de novas tecnologias, caso o engenheiro não fizesse parte do programa, ele não poderia acompanhá-los. O que você sabe sobre OVNIs e da ocorrência de retroengenharia? Nenhum de nós sabia o que estava acontecendo, mas não estou dizendo que não acontecia. Então é possível que estivessem fazendo projetos de retroengenharia, mas evidentemente você não saberia. Nós não saberíamos e qualquer coisa do gênero seria possível. Existe a possibilidade de que estivessem fazendo testes de voo de aeronaves extraterrestres sobre a base. Mas como todos estavam reunidos no refeitório e como as cortinas estavam fechadas, eles nunca veriam. Para você ver o grau de segmentação e segredo dos projetos da Área 51. Mas as afirmações de Lazar sobre testes de OVNIs são verdadeiras? Na periferia da Área 51, as 3 câmeras de alta resolução que Ted montou estão capturando alguns fenômenos aéreos inexplicáveis. As câmeras ficaram gravando continuamente por 3 dias e agora Ted e o analista de imagens Terence Mason estão analisando as imagens mais minuciosamente. Na primeira noite, às 22h39, esta estranha luz foi vista pairando no céu noturno sobre a Área 51 e descendo rapidamente atrás das montanhas. Uma coisa tão brilhante não poderia ser um raio. Acho que tinha que ser algum tipo de sistema de propulsão ou jato. Podemos fazer a sobreposição da imagem feita de dia que tem o terreno e as montanhas com a imagem feita à noite? Terence combina as 2 imagens e fica surpreso com o que descobre. Podemos alternar entre as 2 imagens e podemos ver que, à medida que essa coisa se aproxima do horizonte, imediatamente antes de se apagar, está bem acima da linha do horizonte, acima da linha das montanhas. Então, ele não se apaga no momento em que vai para trás das montanhas. O objeto capturado pela câmera parece estar se apagando. Onde termina, ali em cima, está bem perto da cabeceira da pista da Área 51. Correto. Vamos ver se conseguimos estimar a velocidade dele. Ted usa a distância conhecida entre a câmera e a Área 51, cerca de 24 quilômetros, assim como a altura e a distância até as montanhas em primeiro plano, para estimar a velocidade do objeto. Qual é a distância que temos aqui quando o objeto está caindo, comparado à altura da cadeia de montanhas? É mais ou menos o dobro da altura relativa da cadeia de montanhas a partir do chão. Se está descendo sobre a Área 51, estamos vendo viajar cerca de 3.000 metros em 2 segundos e 2 décimos. Dá 5.800 km por hora. Isso é bem rápido. É bem rápido mesmo. Quase 6.000 km por hora. É mais veloz do que qualquer aeronave conhecida hoje. Se está mais longe, se está além da Área 51, digamos, a 30 ou 50 km além, está viajando a velocidades altíssimas, comparadas apenas à velocidade de um meteorito.
Mas em minha experiência, isso não seria comparado com um meteorito devido a esses dois dados visuais, não é? Porque está muito devagar. Todo mundo já viu estrelas cadentes, meteoritos, e isso foi um feixe de luz passando por em toda uma a fração tela. de segundo. A única nave tripulada capaz de viajar a velocidades dessa magnitude era o X-15, capaz de atingir velocidades superiores a 7.200 km por hora. Mas o último voo daquela aeronave foi em 24 de outubro de 1968. Desde então, nenhuma outra aeronave conhecida já foi vista viajando a essa velocidade. Não dá para entender, nós temos um mistério. Alguma coisa desceu em alta velocidade até a área 51 e não temos certeza do que foi. Já dirigimos em volta deste lugar e tentamos olhar lá dentro. E o que temos aqui é o segredo definitivo. A Área 51 é um fato, não é ficção. Está aqui desde 1955. E embora a instalação em si nunca tenha sido um segredo, o que acontece dentro dela sempre foi altamente secreto. Depois de eliminar todo o resto, qual é o grande segredo da Área 51? Os discos voadores ainda estão lá naquelas montanhas? O que eles estão escondendo? O que tem lá? Se inscreva no canal e deixe seu gostei grátis, não paga nada e contribui com o nosso trabalho, ok? Obrigado.